Fala galera do canal do Esporte por Esporte, muito boa tarde a todos vocês. Daqui a pouquinho, às 7 da noite, teremos o clássico entre Corinthians e Santos lá na Arena Corinthians. A partir de agora, vamos dar a ficha completa desse jogo com todas as informações, tanto do Santos como também do Corinthians. De cara, já peço para você que está chegando hoje, dar aquele like no vídeo, se inscrever no nosso canal e até, por que não, ser membro do nosso canal, nosso grupo de membros aqui no canal do Esporte por Esporte, sempre bombando todo mês com um sorteio de uma camisa oficial de um clube que você pode escolher, desde que essa camisa exista lá na loja da Andi Futebol, que é nosso patrocinador aqui no Esporte por Esporte. Vamos lá! Hoje, sábado, 19 horas, tem Corinthians e Santos lá na Arena Corinthians. Esse é o começo da ficha do jogo. A gente sabe que tem que contextualizar um pouco essa partida, principalmente depois do que aconteceu no meio de semana. 4-0 para o Corinthians na Copa do Brasil, praticamente eliminando o Santos da competição. E aí você pode me perguntar, mas e hoje, então? O que pode acontecer hoje no jogo do Campeonato Brasileiro? Bom, hoje o jogo é totalmente diferente, principalmente para o Corinthians, mas para o Santos também um pouco, porque o Santos precisa dar uma resposta à sua torcida, que ficou revoltada com o 4-0 do meio de semana, e o Corinthians, por sua vez, se preocupa muito mais com o jogo de terça-feira na Libertadores da América contra o Boca Juniors. A avaliação dentro do Corinthians é que o time ainda não tem jogadores, elenco suficiente para brigar nas duas competições, que pode sim competir com o Santos nesse sábado, né? Não estou dizendo que o Corinthians pensa em não ganhar o jogo de sábado, mas é muito mais importante copar, né, a Copa do Brasil ou a Libertadores do que focar apenas no Campeonato Brasileiro. Isso porque o Corinthians é vice-líder da competição, está só a 3 pontos da Sociedade Esportiva Palmeiras, que lidera o Campeonato Brasileiro. Do outro lado, o Santos, né, reunião, depois do jogo dos 4-0, aquela conversa, treinador mantido pelo menos até esse sábado, mas com alterações. O Santos tem muitos desfalques para a partida, assim como o Corinthians, e a gente vai trazer essa lista agora. Tive que anotar até num papel aqui de tanta gente que as duas equipes têm fora do jogo. Naquele jogo contra o Bragantino, na Vila Belmiro, o Santos perdeu o João Paulo e o Zanocelo, né? E agora, para o jogo do Campeonato Brasileiro, perdeu também por contusão o Madison e o Maicon. Então o Santos tem esses 4 desfalques por causa de suspensões ou por lesão. Madison e Maicon, lateral direito e zagueiro central. João Paulo, o goleiro, e o Zanocelo. E o Bustos, né, que tomou cartão vermelho contra o Bragantino, também está fora do jogo. O Santos será trabalhado pelo seu auxiliar, pelo auxiliar do Bustos. JJ Barrado, essa é uma informação que trouxe o Volney Lima no nosso canal do Esporte por Esporte. Ele vai ficar um pouco no banco de reservas para ser preservado, porque a torcida tem pegado muito no pé do Johan Julio. E o Ângelo estará de volta à equipe do Santos Futebol Clube para esta partida na Arena do Corinthians. O Santos tem ainda pendurados o Fernandes, o Ricardo Goulart e o próprio Johan Julio. O Santos com esses problemas e com essas modificações, prestem bem atenção, treinou antes do jogo contra o Corinthians com o John, a volta do Auro na lateral direita, então o John, goleiro reserva, o Auro, lateral direito reserva, o Velasquez voltando à equipe, sem o Kaique no time, o Bauerman e o Felipe Jonathan. O Lucas Pires também barrado para o Felipe Jonathan jogar. O Fernandes como volante, o Sandri treinou como titular, mas o Camacho pode ser uma surpresa do Bustos para essa partida. O Santos voltando a jogar com 2 volantes, Léo Batistão e Ângelo, além de Marcos Leonardo e Lucas Braga, tá? Esses 4 atacantes, Léo Batistão, Ângelo, Marcos Leonardo e Lucas Braga. Provavelmente o Léo Batistão mais próximo ali ao Marcos Leonardo, o Lucas Braga e o Ângelo fechando as pontas, né? Porque o Santos, quando se defende com 2 linhas de 4, deixa 2 jogadores mais à frente. O Léo Batistão geralmente faz esse papel, mas acho que com o Ângelo e o Lucas Braga na equipe, provavelmente possa acontecer a volta desses 2 atletas para fechar as linhas de 4 do Peixe.
Do outro lado, o Corinthians. Vamos lá, o Corinthians tem muitos desfalques também. Conversei com o Samir Carvalho, do canal Café do Setorista. Ele me passou a lista aqui. João Vitor, Gil e Gustavo Mosquito estão fora do jogo. Além deles, o Maicon, o Roger Guedes suspenso, o Paulinho machucado e o Renato Augusto. Então, João Vitor, Gil, Mosquito, Maicon, Roger Guedes, Paulinho e Renato Augusto. Outro que vai ficar de fora é o Fagner. O Fagner voltou contra o Santos. Tem o jogo do Boca terça-feira, então provavelmente o Fagner vai ficar de fora também, né? Então seria mais um desfalque para a defesa do Corinthians. O Rafael Ramos deve atuar. O William saiu muito desgastado no último jogo, então provavelmente também fica como opção no banco de reservas. E aí, gente, teríamos os seguintes jogadores, né? O Cássio no gol, o Rafael Ramos na lateral direita, podendo ainda a opção do João Pedro para entrar, que seria o terceiro reserva, né? O segundo reserva, o terceiro na posição. Bambu e Robert Renan. E aí, um destaque para o Bruno Mendes. O Bruno Mendes voltou do Internacional, já saiu no bid, não fez as 7 partidas pelo Inter, então ele pode jogar, está liberado para jogar. Vamos ver se o técnico português já confia tanto no Bruno Mendes para colocá-lo desde o início contra o Santos. O Fábio Santos pode ser o lateral esquerdo, provavelmente seja o lateral esquerdo, mas há a chance também de outro jogador jogar por ali, como o Bruno Melo, que é do Fortaleza. O Rony e o Duqueiroz devem ser os dois volantes, com chance aí do Cantillo jogar. O Juliano, o Adson e o Júnior Moraes, além do Mantuan no ataque corintiano. Há outros jogadores, por exemplo, conversei também hoje, né, para fazer esse boletim para vocês, com o meu querido Fábio Lázaro, que cobre o Corinthians pelo Lance, e ele me explicava, né, que alguns jogadores da categoria de base do Corinthians devem ser também chamados para completar o banco de reservas da equipe do Timão. Então, para fechar, vamos fazer aquele bate-escalação, né? Cássio no gol pelo Corinthians, John no gol pelo Santos, Rafael Ramos na lateral direita do Corinthians, Auro na lateral direita do Santos, Bambu e Velasquez, zagueiros centrais, Robert Renan e Bauerman pelo Santos, Felipe Jonathan e Fábio Santos ou Bruno Melo, Rony e Duqueiroz, os dois volantes do Corinthians, no Santos, Fernandes e Sandri, Léo Batistão, Ângelo, Marcos Leonardo e Lucas Braga, os 4 de frente do Santos, e Juliano, Adson, Júnior Moraes e Mantuan, os 4 de frente do Corinthians. Então o jogo terá certamente uma outra conotação, porque o Santos deve vir muito mordido para a partida, né? Com uma reação, principalmente na parte anímica, que é o que a gente espera que aconteça, né? Depois de tomar um 4-0 e ter a oportunidade, como disse o Edu Dracena, né? Deus é tão bom que colocou o Corinthians de volta no caminho do Santos nesse sábado. Então pode acontecer, de repente Deus é bom, mas depende muito mais dos jogadores do Santos do que de Deus. E do outro lado, um Corinthians que vai continuar o rodízio, é característica do Vitor Pereira, não é uma diminuição do clássico não. O Vitor Pereira contra o Cuiabá, por exemplo, perdeu 3 pontos que poderiam dar a liderança do Campeonato Brasileiro hoje para o Corinthians naquela briga contra o Palmeiras, né? Eles podiam estar empatados em pontos, porque ele avaliou que ali não tinha como jogar com o time titular. Então, o que a gente está avaliando também? Quarta, um jogaço de alto nível, de muita exigência física na Copa do Brasil contra o Santos. Sábado, outro clássico contra o Santos. Terça-feira, Boca Juniors. Obviamente, ele vai tirar jogadores, até porque tem muitos desfalques também. Então, isso vai acontecer para o clássico de hoje contra o Santos. Uma chance boa para o Peixe colocar as coisas no lugar, nos trilhos, já que o presidente do Santos, né, eu acho que fez uma coisa muito certa depois da goleada de 4-0. Né? Calma, põe o pé no chão, vamos ver o que aconteceu, vamos ver qual é a reação da equipe no próximo jogo e depois definir o destino de Fabian Bustos, que estará fora do clássico de hoje. Hein? Olha, o Fabian Bustos fica só até o próximo jogo, mas ele não está no próximo jogo, né? É a sua comissão técnica. Mas é isso, tá certo? Daqui a pouquinho um baita de um clássico pelo Campeonato Brasileiro entre Corinthians e Santos. Valeu, até mais. Lembrando que inscreva-se no nosso canal, vire membro do Clube de Membros e que hoje às 17 horas a gente abre o jogo para Corinthians e Santos lá na Arena Itaquera. Valeu!